Bem, nós vamos conversar com a doutora Patrícia agora sobre essa novidade que é o empréstimo consignado para CLT, para quem tem registro em carteira. Bom, doutora Patrícia, o que é o empréstimo consignado para trabalhadores CLT e como ele funciona? Bem, nós acordamos com essa notícia na última semana, que o governo editou uma medida provisória no intuito, segundo a medida provisória, segundo as falas que a gente tem ouvido, de diminuir em 40% os juros dos consignados que são feitos hoje no país. E direcionado especificamente para uma classe específica, que são os seletistas e os microempreendedores. Quais são os requisitos para que um trabalhador CLT possa contratar um empréstimo consignado? Existem aqueles requisitos da medida provisória, mas eu acredito ainda que isso pode sofrer alterações. Então, os requisitos hoje é estar empregado, estar registrado, né, o microempreendedor ter a sua documentação em dia e poder tirar até 35% do valor do seu salário, incluído comissões, alguma outra coisa, tudo que vier de salário. E quais são as vantagens aí do empréstimo consignado em comparação com as outras formas de empréstimo? Com o tempo, a gente vai poder entender isso, né? Mas eu fiz até um paralelo quando a gente estava conversando para poder ver hoje, eu peguei de um economista podendo fazer uma avaliação entre o empréstimo pessoal e o empréstimo consignado, que é esse da modalidade seletista. Então, normalmente, um empréstimo bancário, esse que a gente tem visto, pessoal, ele geralmente é até 36 meses. Esse privado, ele vem com essa vantagem de 96 meses. Algumas coisas, a própria segurança é do saldo do fundo de garantia ou daquela rescisão que a pessoa tem da multa do fundo de garantia, porque esse valor todo é pelo FGTS. Então, são algumas questões. A praticidade, a pessoa que tem restrição, ela também, o empregado que tem restrição, ele também pode fazer. Então, hoje a gente elenca essas colocações, mas é muito novo para a gente poder avaliar com mais certezas do que vai acontecer. A questão também com relação aos juros, a diferenciação dos juros dos empréstimos aí tradicionais com esse também tem uma variação. Então, o que a gente vê, o que a gente tem lido é que a proposta é diminuir em 40% os juros desse empréstimo da CLT para os consignados que estão no mercado hoje. E que a gente sabe, eu vou fazer um adendo, que a gente sabe, a gente vê no escritório, nos escritórios, a gente comenta com outros advogados, a quantidade de pessoas que está, principalmente aposentado, quando acaba de aposentar, recebe assim, ele é torpedeado por bancos oferecendo empréstimo consignado. E essas pessoas acabam não conseguindo pagar, vira uma bola de neve. Então, assim, a gente precisa ter muito critério ao fazer o empréstimo, seja ele da CLT, seja ele um consignado, seja qual for. Ter crédito, a gente precisa fazer um planejamento para poder utilizar. Mas é uma situação que está aí, que a gente precisa avaliar e vai de cada um, né? Ele não é obrigatório, a pessoa vai fazer se ela avaliar que naquele momento ela precisa e tem essa praticidade, inclusive, de ser rápido e ser pelo próprio aplicativo lá da carteira digital. Quando você faz a sua conta de mercado, a sua conta de energia, água, os seus impostos, essa conta do consignado ela tem que entrar nisso. Né? Então, você precisa saber o momento de pedir. O bom seria que ninguém precisasse, né? Mas, eventualmente, as pessoas precisam e ele pode vir para socorrer aquele momento e vir em boa hora, mas a pessoa precisa fazer conta exatamente para ver se vai conseguir pagar, senão vai ser mais uma conta, aí mais um problema para a vida dela. Qual é a garantia se ele for mandado embora antes de quitação desse empréstimo? É os 10% lá que eu falei do saldo do fundo de garantia ou o valor da multa rescisória. Eu vou fazer um adendo aqui que, lendo a medida provisória e pensando assim, eu acredito que isso vai sofrer muitas mudanças ainda, ajustes. Tá? E isso se ela for reeditada ou se ela passar pelo Congresso, porque é importante o seguinte, uma medida provisória ela tem validade ela tem vigência por 120 dias. Ela pode ser reeditada, mas o Congresso precisa validar. Então, nós não sabemos como que vai ficar.
Neste momento, está válido? Sim, está válido. Você vai entrar no seu aplicativo, faça a simulação, ok. Mas eu acredito que vai sofrer mudanças, inclusive nos valores que pode ser feito. Isso é uma opinião pessoal, tá? Se isso vai acontecer ou não. Mas, quando a gente lê a medida provisória, tem muita coisa vaga ainda. E que causa muita dúvida para a gente, que é operador do direito, e quem dirá para o trabalhador. Então, eu acredito ainda que a gente vai ter outras notícias aí no decorrer do tempo, né? Um dos casos, quem pode pedir a partir de qual tempo, né? A medida provisória, ela fica vaga. Seria 1 mês, 2 meses, 3 meses? Pode ser que lá no aplicativo, eu não tenho um aplicativo, não entrei no aplicativo, tenha essa informação. Né? Pode ser a partir de 3 meses, 4 meses, não sei te explicar isso, não sei te dizer. Mas eu acredito, eu acho, não deveria estar no corpo da medida provisória. E com relação ao valor a ser contratado, ele também tem um limite, né? Olha, você tem X de salário, você pode contratar até quanto? Exatamente. É essa questão que eu falo, que eu acredito que vai sofrer mudanças. Porque, da forma como está, eu não consigo avaliar se somente 35% do que ele ganha ou uma regra de uma média, né? Hoje eu avalio somente 35% do salário. Mas é essa regra, né? A gente precisa entender ao longo dos dias como que vai ficar. Bom, então a questão existe aí, né, essa liberação desse empréstimo consignado, mas muitas coisas ainda podem acontecer. Então as pessoas precisam ficar atentas aí às próximas novidades. Olha, eu acho o momento agora é de aguardar. Tem 120 dias aí, a medida provisória está vigente. Então, aguardar essas primeiras semanas mesmo para ver como que vai ficar, se vão sofrer algumas alterações. Nós realmente nós não sabemos, né? Mas eu acredito que sim, que vai sofrer, inclusive para nos orientar melhor.